Estudar biografias é fascinante. É a possibilidade de conversar com o passado e ouvir do passado o relato dos homens que fizeram o passado. Dentre as biografias que se destacam é a de um homem que não há pecados, ele foi estadista, foi escravizado e novo ou velho, ele se destacou, esse homem é Daniel. Está começando o Fé para Hoje com a história de Daniel. O Fé para Hoje está de volta. Está de volta com a oportunidade de você participar, se realizar, fazendo um curso em vídeo com esse DVD. Dá uma olhada, O Sentido da Fé. E você pode adquiri-lo se você ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode escolher também acessar o site e lá preencher o cadastro e esse DVD irá diretamente para a sua casa sem absolutamente nenhum custo. Se você tiver com o celular e optar por apontar para esse QR Code que está aqui no canto da sua tela, o caminho também será fácil para você, você escolhe. Totalmente gratuito o DVD, O Sentido da Fé chegará até você. Eu aconselho você a fazer isso e se matricule na melhor e maior escola do mundo. A história de Daniel começa perto de 17 e termina perto de 90 anos. E nos capítulos do livro que leva seu nome, ele constrói narrativas extraordinárias que vão do humor à tragédia, à comédia ao drama. E Daniel está ali. Reinos caíram, reinos se levantaram e aquele homem está presente em cada parte do livro sem a história de nenhum pecado. É óbvio, não há um justo, nenhum sequer, é só uma declaração bíblica. E sabemos que Daniel pecou, mas intencionalmente a inspiração não coloca ali seus erros porque quer chamar a sua atenção para aquilo que Deus fez naquela vida. E você precisa continuar prestando atenção mesmo. Ellen White faz uma declaração a respeito de Daniel sobre a qual nós deveríamos pensar. O profeta Daniel tinha um caráter notável. Ele foi brilhante exemplo daquilo que os homens podem chegar a ser quando unidos com o Deus da sabedoria. Isso está no livro Santificação, página 19. Existe nessa citação uma provocação e ao mesmo tempo uma bênção para os homens que vivem no século XXI. Daniel é colocado como exemplo e mesmo assim é um exemplo de uma pessoa perfeita. E como eu posso seguir o exemplo de uma pessoa perfeita sendo eu imperfeito? Olha para mim, se você quiser caminhar em direção ao sol, você nunca vai alcançá-lo. Se você dar 10 passos, ele estará 10 passos adiante. Se você andar 10 quilômetros, o sol estará 10 quilômetros adiante. Então a pergunta é, por que caminhar em direção ao sol? Para que serve? Serve para estabelecer um marco perfeito da caminhada. A inspiração deve ser da perfeição mesmo, porque sendo ele um alvo inalcançável, ele nos fará andar muito mais se ele estivesse perto de nós e parecido com a gente. Daniel capítulo 1, versos 3 ao 5 fala o seguinte: Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. No ano 606 a.C., a campanha de Nabucodonosor, rei da Babilônia e sua cidade, ela já tinha tomado um grande volume. Em um ponto da história, Jerusalém e Babilônia vão se encontrar. As conquistas babilônicas chegaram até os muros de Jerusalém. E se você sabe a história, Jerusalém foi conquistada e seus habitantes levados cativos. É importante notar o seguinte: a história da Bíblia é a história do povo de Deus e qualquer povo que está presente nela só está porque em algum momento se relacionou com o povo de Deus. Ser povo de Deus é ocupar uma posição peculiar ali.
E todos são chamados a ser povo de Deus. Mas a Bíblia não destaca as ações do homem na humanidade sem a intenção de salvá-los. Mas ela destaca as ações de Deus na humanidade com a intenção de salvar todos os homens. Ali Daniel, ele é chamado como um escravo a participar da história. Por quem? Por Nabucodonosor ou por Deus? Aqui também uma outra lição de como os propósitos se dão. Mesmo que Nabucodonosor, com toda a força que ele representa, possa impor a sua vontade sobre Jerusalém, existe um plano em curso para a vida daquele rapaz que aos 17 anos agora faz parte da faculdade caldeia. Nabucodonosor não era um general, um rei estúpido. Ele sabia como ele queria ser servido. Selecionou os melhores, os mais intelectuais, o com maior potencial de servi-lo com seu pensamento e colocou ali para estudar na Universidade Babilônica e se tornar um caldeu. Astrologia, matemática, astronomia e todas as artes que compunham um caldeu ou a interpretação de um sonho foi colocada agora sobre Daniel para que ele pudesse servir como um babilônico. O primeiro desafio na chegada que prova o que estava acontecendo no coração de Daniel está no capítulo 1, no verso 5, e a palavra que inicia o verso é determinou-lhes, uma imposição mesmo. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, que significa Deus é meu juiz, o de Beltesazar, que significa Bel é que sustenta a sua vida. No verso 8, Daniel resolve firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Note que no texto, Daniel decide firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, não quando ele olha para as iguarias do rei, mas quando o rei muda o seu nome de Deus é meu juiz para Bel que sustenta a sua vida. O nome e a mesa estão altamente, determinantemente conectados. Se é Bel que sustenta a minha vida e é Bel que colocou as coisas nessa mesa, dessa mesa não comerei. Daniel não rejeita os itens da mesa. Daniel rejeita a fonte, a mesa toda, e prefere ser alimentado e sustentado com aquilo que ele tinha certeza que vinha das mãos de Deus. Daniel prova, ao rejeitar o significado do seu nome, que não importa como os babilônios o chamam, se Deus já o chamou de filho. Daniel, porém, propôs firmemente no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel capítulo 1, verso 8. Quanto custa? Essa pergunta vale para o perfume, para a camiseta, para a comida, para o carro e para a sua fidelidade. A fidelidade ganha muito mais legitimidade no ouvido de quem ouviu seu testemunho quando ele souber o quanto isso custou. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Há uma palavra que se destaca na sua vida que é custe o que custar. Quando ele decidiu firmemente, ele não estava simplesmente olhando para o menu e escolhendo outro tipo de comida. Ele estava arriscando a sua pele, seu pescoço, seu conforto, seus privilégios e, por fim, a sua vida. Hoje há entre os professos cristãos muitos que haveriam de julgar que Daniel era por demais esquisito e o considerariam mesquinho e fanático. Eles consideram a questão do comer e beber como de muito pequena importância para exigir tão decidida resistência, tal que poderia envolver o sacrifício de todas as vantagens terrenas. Mas aqueles que assim raciocinam notarão que no dia do juízo, que se desviaram dos expressos conselhos de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma para o certo e para o errado. Santificação, página 20 e 21. Que lição impressionante dessa história que inaugura o livro.
de uma fidelidade, de uma postura de alguém que tem firme consciência do seu propósito. E nessa consciência do propósito, Daniel sabe o que decidir e o que fazer, mesmo numa situação adversa. Isso pode ser aplicado em cada segundo, cada momento, cada passo da nossa vida, por todos aqueles que professam alguma coisa. Professar uma crença é colocar-se sobre o risco da incoerência. E a incoerência aumenta quando não temos consciência do propósito dessa crença. É possível e foi possível tirar Daniel de Jerusalém, mas não foi possível tirar Jerusalém da vida de Daniel. A dependência ela vai aparecer na superfície quando as impossibilidades aparecem juntas. Eu posso me declarar uma pessoa dependente que colocou numa situação de vulnerabilidade com as mãos erguidas para Deus, enquanto isso o cartão de crédito, o cheque, todos os recursos permanecem nos meus bolsos. Quando Nabucodonosor acorda e o sonho não acordou junto, quando Nabucodonosor entra numa realidade e esquece completamente do que tinha acontecido, ele só sabia que o que tinha acontecido era importante, que a revelação era fundamental e também tinha consciência de que ele não lembrava. Agora, a dependência de Daniel para com Deus, ela entra no campo da realidade, acabou a brincadeira, porque o que o rei pediu era impossível e nos impossíveis que as dependências surgem. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo, para que desse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel, capítulo 2, versos 16 ao 18. Daniel estava diante de um desafio e diante de um desafio ele orou como estava acostumado. Daniel ora muito no seu livro. Do primeiro ao último capítulo, o ritmo do livro é marcado pelas suas orações. Aqueles que se acostumaram à caminhada com Deus se acostumaram também com as coisas próprias dessa caminhada e uma delas é dialogar. Então, aqueles que são íntimos de Deus, quando estão tristes, eles oram. Quando eles estão felizes, eles oram. Quando eles estão num espírito de gratidão, eles oram. E quando estão diante de um desafio, eles oram. Daniel, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores gênios da história da humanidade, mas a sua genialidade é colocada num lugar completamente fora do protagonismo, quando o ponto mais importante da sua vitória se passa a ser o ponto mais importante da vitória de qualquer pessoa. A oração. Daniel foi submetido às mais severas tentações que podem assaltar os jovens de hoje. Contudo, foi leal para com a instrução religiosa recebida na infância. Ele estava cercado por influências que subverteriam aqueles que vacilassem entre o princípio e a inclinação. Todavia, a palavra de Deus o apresenta como um caráter irrepreensível. Daniel não ousava confiar no seu próprio poder moral. A oração era para ele uma necessidade. Ele fazia de Deus a sua força e o temor do Senhor estava continuamente diante dele em todos os acontecimentos. Santificação, página 20. Nada é na aparência mais frágil e, no entanto, mais poderosa do que uma pessoa que se coloca à disposição de Deus e clama a Ele por socorro quando se percebe sem força nenhuma para vencer o mal. Deus do céu, em todos os momentos da história, desde o primeiro que clamou por socorro até o último que nós vamos ver ainda testemunhando na nossa frente, prefere colocar todo o céu e toda a força do seu poder em anjos e o que quer que seja à disposição de tal pessoa, de preferência a vê-la derrotada. Não existe em nenhum momento dos milênios da história pessoas derrotadas segurando a mão de Deus.
É incrível perceber na história de Daniel a sua fidelidade, a sua perseverança e assim, juntando fidelidade e perseverança, a continuidade da sua história. Aos 17 anos de idade, no primeiro capítulo, ele demonstra uma relação radical, fiel e inquebrável com Deus, custe o que custar. Quando a gente chega no capítulo 5, a gente percebe um homem, um senhor idoso, perto dos 90 anos, talvez 85 anos, que é uma referência à sua fidelidade, à sua relação com Deus. Sabe, não importa quantas lágrimas você derramou no dia que você se encontrou com Jesus, se o mesmo ímpeto de amor por esse Jesus não permanece hoje. Jesus usou a expressão permanecer, perseverar, vezes demais para que a gente não considere isso. Eu sou a videira, diz ele, vós sois os ramos, permaneça em mim. Fique, a única ação deliberada que você pode fazer para que tudo de Deus surja em você é ficar perto dele. Daniel fica. Naquele dia, naquele banquete desastroso, arrogante, onde Beltsazar chama tudo que não pode, faz tudo que não pode, numa posição de mão levantada contra o céu, lá está o sacudir de Deus, não só pela letra que se escreve na parede pela mão divina, mas por um homem que entra e puxa a caixa de som da tomada. Daniel acaba com a balada. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Daniel capítulo 5, verso 6. Daniel capítulo 5, versos 10, está no contexto daquela confusão. O rei literalmente batia as pernas, um desespero, e a vida de Beltsazar estava ali. Porque a vida daquele rei representava aquilo que ele viveu. A palavra de Deus nunca foi diferente do que letras frias em um fundo. Nada mais que isso. Naquele momento há uma interferência, alguém que chama o testemunho para a história. E a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Parece que tarde demais, não é? Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Se você voltar à história, vai perceber que Deus fez de Daniel 10 vezes mais douto do que os homens mais doutos do império que dominava o planeta. Num raciocínio simples, vamos imaginar que a pessoa mais inteligente de todo o Império Babilônico, se tivesse um QI que pudesse ser medido, tinha um QI 150, que já é muito alto. Daniel 10 vezes teria um QI 1500 e você já concluiu a mesma coisa que eu. É impossível um ser humano ter um QI 1500, não é nem possibilidade de medir. Então aqui há a revelação clara e flagrante da sobrenaturalidade da inteligência de Daniel. Daniel não apenas raciocinava poderosamente, Daniel tinha uma comunicação poderosa de um Deus que revelava a Daniel coisas que o pensamento não chega a concluir. Portanto, diz ela, espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretações de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará sua interpretação. Assim é o planejamento de Deus para a sua história e para a minha. Você entra e a cena muda. E ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço. No reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber o rei a sua interpretação. Capítulo 5 de Daniel, verso 7. O bom testemunho de Daniel fez de Daniel uma referência, uma luz que se acende no meio das trevas, uma palavra de sabedoria quando a estultícia dominava. Daniel fala e o mundo se cala, porque não é Daniel que está falando, mas o planeta estava acostumado a ouvir Deus através de Daniel. Ora, a rainha
Por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. E a rainha disse: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a maioria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Capítulo 5, versos 10 ao 12. Se destaca no capítulo 6 uma história que é comum para nós. O que um homem público tem que fazer ao lidar com corrupções? Uma das atribuições de um sátrapa é recolher impostos, e o seu patrimônio se multiplicava grandemente pela maneira como ele colocava para si mesmo e no seu patrimônio o que era patrimônio do rei. Não é à toa que o rei escolhe o mais íntegro de todos os homens que ele conhecia para ser chefe dos sátrapas. Aqui se destaca a integridade de Daniel, que é reconhecida inclusive pelos seus inimigos. Eles olham para Daniel e sabem que não vão encontrar nele uma acusação sequer que pudesse ter base. Uma vez me disseram uma frase que eu compartilho com você: se você fosse acusado de ser cristão, quantas provas seus inimigos conseguiriam levantar? Aqueles homens sabiam que Daniel não iria roubar. Aqueles homens sabiam que Daniel não iria trair o rei. Aqueles homens sabiam que Daniel não ia soltar uma frase que pudesse comprometer nem a sua fé e nem a sua função. Aqueles homens sabiam que não poderiam pegar Daniel numa das falhas que eles mesmos cometiam. Mas eles tinham uma certeza: Daniel iria orar. Aqui, motivados, mobilizados, inspirados por Satanás, eles tentam impedir um cristão de fazer algo que o caracteriza como filho de Deus ou de alguém que tem uma relação íntima com Jesus, de orar. Eles têm certeza que Daniel vai fazer o certo. Aqui, essa história me provoca, porque eu me colocando no mundo, na dinâmica do mundo, quantas certezas nós temos espalhado a respeito das nossas atitudes. As pessoas têm certeza de que vamos orar? As pessoas têm certeza de que as nossas mãos estarão de fato estendidas? As pessoas têm certeza de que Cristo vai aparecer quando o Filho dele aparecer junto? Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem falta. Pelo que esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Daniel capítulo 6, verso 4 e 5. Céu, Nova Jerusalém, ruas de ouro e cristal, rio de cristal, a eternidade. O mundo perfeito que está no sonho religioso de todo mundo. Cristãos se destacam por falar com nomes específicos, esperar a volta de Jesus em um momento que não chega mais boleto, que não tem mais doenças, que vacinas não são necessárias, que nada que nos aflige vai acontecer. Nós esperamos esse mundo de paz. Mas a eternidade é algo que nunca ninguém viveu. E falar de eternidade parece um sonho utópico e alienante se nós não entendemos o porquê que Deus reforça a esperança da eternidade. A eternidade, o céu, a nova terra são coisas que não aconteceram,
na sua materialidade, mas elas acontecem no seu efeito todos os dias. A esperança do amanhã faz com que as nossas atitudes hoje mudem. Daniel olhou e não entendeu coisas que ele escreveu. Daniel olhou e viu coisas que ele não gostaria de ter visto. Ele viu aflições e ele queria estar em partes da história e queria não estar em algumas partes. E todas elas se juntam naquilo que chamamos de fé, do que Daniel aplicou para o seu dia. Daniel, eu amo você. Daniel, você vai descansar. Daniel, você vai ressuscitar. Daniel não ressuscitou naquele dia, mas aquele dia foi completamente diferente por saber que um outro no futuro ele ressuscitaria. Deus deu aos homens faculdades e aptidões. Deus trabalha e coopera com os dons que ele comunicou ao homem e este, sendo participante da natureza divina e fazendo a obra de Cristo, pode ser um vencedor e obter a vida eterna. O Senhor não tenciona realizar a obra que ele concedeu ao homem poderes para efetuar. A parte do homem precisa ser realizada. Ele deve ser cooperador de Deus, unindo-se a Cristo e aprendendo de sua mansidão e de sua humildade. Fé e Obras, página 26. A história de Daniel é uma história de sonhos, né? Uma história de esperanças, uma história de futuro vivido no presente. Uma história onde o passado trouxe uma carga de esperança, de solidez, que determinam as ações, as decisões e fez com que um homem brilhasse. Foi possível para Nabucodonosor tirar Daniel de Jerusalém, mas não foi possível para Nabucodonosor tirar Jerusalém de Daniel, como também foi possível colocá-lo em Babilônia, mas não foi possível colocar Babilônia dentro dele. Daniel tem uma identidade escrita em um ponto da história e que o mundo não toca. Deus escreve. A esperança de Daniel não estava no seu bolso, nas suas forças. Os talentos e dons e a ação de Daniel não estavam concentradas nas coisas que ele poderia fazer, mas nas que Deus poderia fazer nele. A história de Daniel é uma história que nos convida a caminhar e a olhar para o futuro, vivendo o presente e fazendo do presente os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Daniel não sonha, Nabucodonosor não sonha. Eles só reproduzem seus contextos, mas o sonho de Deus está naqueles que escolheram, em algum momento da vida, fechar os olhos e ver uma realidade para além daquilo que seus olhos abertos estavam vendo.